Eu amo falar isso, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, porque João só falou que Jesus fez ele viver com ele. Então o Evangelho não é de João, o Evangelho é de Jesus. O mérito é de Jesus. Coisa linda. Abre aí tua Bíblia. No mesmo texto de ontem, porque ontem o Senhor abriu para nós uma porção, falou com a gente através desse texto e falou com a gente sobre Eclesiastes 12, 11 e 12. Não foi o finalzinho do 11 e o 12. Hoje ele continua em João, capítulo 5, capítulo 4 e 5, capítulo 9, versículo 4 e 5. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Eu já dei uma introdução muito boa sobre esse texto ontem e Jesus já fez a gente entender muito bem. Então hoje a gente vai entender, amém Maria, fica à vontade. A gente vai entender a nuance onde Jesus quer que a gente caminhe, né? Hoje. Devemos cumprir logo, é o tempo. O logo é o tempo, ele não vai esperar a gente a vida toda. Devemos, é um dever, tem algo que você precisa cumprir. As tarefas que nos foram dadas, o Senhor confiou algo a mim e a você. E Ele não vai passar a vida toda, a sua vida toda, esperando você se levantar. Porque se de tudo te calares nesse tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus. Mardoqueu aqui, na minha cabeça. Mas tu e a casa do teu pai perecerão. O Senhor te chamou para um tempo como este. Para um tempo como este presente agora. É o logo de Deus para mim e para você. Não vou ficar te esperando, Glória. Capítulo 9, versículo 4 e 5. Mas... Não. Depois do ponto que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. A gente ouviu sobre isso ontem. A noite se aproxima, diz que o dia está terminando, existe um tempo, tua vida está acabando, desde que tu nasceu tu estás morrendo. Existe um tempo para terminar, tu não é eterno, então eu não tenho todo o tempo do mundo para te esperar, obedecer, né? Mas enquanto estou aqui, fala que vai ter um tempo que ele não vai estar, porém agora ele está, o tempo de obedecer o propósito, cumprir a missão. É esse tempo, é agora. O Senhor está dizendo assim, eu estou aqui agora, querendo que você se levante para a gente viver junto isso que eu tenho para fazer na sua vida. Eu quero fazer hoje, eu quero fazer agora, contanto que você me diga que quer. Contanto que você pare de perder tempo, contanto que você comece a depender de mim, confiar em mim e tirar os seus olhos da sua capacidade, até porque você não tem capacidade. Você acha mesmo que você pode fazer alguma coisa por você mesmo? É literalmente Jesus olhando para mim e para você e dizendo assim, eu estou aqui hoje dizendo para você que se você pegar na minha mão, eu ainda estou aqui para lhe levantar, lhe ajudar e fazer você cumprir o propósito que eu tenho para você. Em mim você chega, em mim você cumpre, em mim você rompe, em mim você vive o extraordinário. Sozinha não. Sozinha você não pode, sozinha você não rompe, mas se você estiver em mim, você rompe, você vive o extraordinário neste tempo. Coisa linda de Deus. E a Bíblia fala sobre uma missão, a Bíblia fala sobre um propósito. Quando Jesus fala logo, ele está dizendo que agora, o tempo é esse, sem perder tempo, Glória. E aí o Espírito Santo me lembrou de Neemias. Abre Neemias aí agora, em nome de Jesus. Neemias. A gente vai dar uma folheada para Neemias, mas tu pode deixar a tua Bíblia aberta em Neemias capítulo 4. Que é o texto que a gente vai decorrer nele hoje, tá bom? Um pouquinho aqui no Neemias 4. Neemias é antes de Esther. As meninas que estão estudando isso, Thaís, enxertadas na videira que é Cristo. As meninas que estão no propósito com a gente nas terças e quintas estão lendo Neemias, inclusive. Quem foi Neemias, minha gente?
Neemias. Eu vou dar uma introduçãozinha sobre Neemias para que a gente entenda com exatidão. Deixa eu só denunciar uma conta aqui que tá mandando comentário, tá? Rapidinho. Pronto, denunciei, tudo certo. Minha gente, Neemias, ele estava como um cativo, porém trabalhando. Abre Neemias 4. Ele foi tirado de Jerusalém, de Judá, e foi levado para trabalhar para o rei, o rei Xerxes, né? O rei Artaxerxes. E enquanto ele servia vinho ao rei, enquanto ele trabalhava para o rei no palácio, porque vocês sabem que houveram algumas invasões. Dessas invasões entre a Babilônia e depois o Império Medo-Persa, teve algumas pessoas que voltaram para ajudar e tentaram reconstruir a vida, mas eles não conseguiram reconstruir. Depois da última invasão, que tinha dado tudo errado, tudo tinha sido destruído, Neemias ficou no palácio, servindo ao rei. E ele recebeu uma visita. Nessa visita que ele recebeu, eram os irmãos dele. Os irmãos dele vieram de Judá visitar ele. E Neemias, Neemias já me ensina nesse ponto. Apesar de Neemias estar no palácio, vivendo uma vida totalmente diferente, comendo do bom e do melhor, trabalhando para o rei, copeiro do rei, ele estava na sala do trono, ele estava tendo uma vida totalmente paralela, diferente da vida da família dele, do povo dele. Neemias estava vivendo algo que outras pessoas, por muito menos, esquecem de onde veio. Tu entende? E foi, Maia, que bênção. Por muito menos que isso, as pessoas esquecem de onde veio, de onde saíram. E a Bíblia diz que Neemias recebeu uma visita. Anani, seu irmão, e outros judeus. E ele se preocupou em perguntar: como é que tá o pessoal que voltou do cativeiro? Como é que tá a minha família? Como é que tá as pessoas que voltaram? Jesus, ele já me ensinou com esse texto, porque eu aprendi com a vida de Neemias. Não é porque o Senhor está te levando para outro nível, para outra geografia, para outro lugar, que você vai esquecer de onde você saiu e você vai parar de procurar saber como é que eles estão. Porque é o seu povo. Você não está lá, mas é o seu povo. O Senhor, quando Ele nos dá acesso e Ele nos muda de geografia, o Senhor, quando Ele começa a cumprir na nossa vida o que Ele tem para fazer, uma das coisas que Ele faz questão de nos ensinar é: não te dei esse acesso para você ficar orgulhoso, soberbo e esquecer de onde você saiu. É por isso, Érica Fernanda, que é Érica Becher, coisa boa ver você aqui. Beijo, amiga, Deus te abençoe. E ele diz assim pra gente: comece a lembrar de onde você veio. Eu te levei para ir para esse tempo, para te dar acesso, para favorecer os teus. Tu acha que eu te levantei, que eu te dei um bom trabalho? Tu acha que eu te dei um acesso? Tu acha que eu te fiz chegar aí para você esquecer de onde você saiu? Existia em Neemias, via para Alexia, um coração tão humilde, a ponto de ele procurar saber. E eu quero te dizer que Jesus conta com esse tipo de coração. Jesus conta com esse coração de alguém que acessou o palácio, mas está preocupado com quem está em Jerusalém. Meu coração começa a queimar. É mais forte do que eu. Jesus conta com pessoas como essa, que independente de onde está chegando, de onde o Senhor está levando,
Procura saber como é que tá o pessoal que voltou do cativeiro. E é por isso que existem pessoas que acessam. Amém, Lúcia. Amém, irmã Lúcia. Glória a Deus por isso. Que acessam lugares que outras não acessam, porque Deus sabe o que é que tem no coração. Existem pessoas que o Senhor abre mesmo acesso na terra. Existem pessoas que o Senhor coloca para servir o rei na sala do trono, porque sabe que essa pessoa vai lembrar dos parentes que estão em Judá para ir lá socorrer. Existem pessoas que, se o Senhor der esse acesso, o nariz empina, esquece. Nem quer receber a Nani e os irmãos, não quer. Não. Povo de Judá, quero não. Não sou mais de lá não. Quero saber não. Aí Jesus diz assim, então eu não deixo chegar. Então eu não deixo entrar. Tu entende? É Jesus tratando com o meu e com o teu caráter. Amém. Glória a Deus, Arlene. Glória a Deus somente. Porque se tirar o Jesus de mim, não fica nada que preste. Fica não. Se tirar Jesus de mim, vocês não aguentam, vocês não me escutam um segundo. E o Senhor conta com esses. O Senhor conta com esse tipo de coração. E a Bíblia vai dizer que os irmãos de Neemias disseram assim a Neemias. Isso sou eu parafraseando, conjecturando, isso sou eu colocando em minhas palavras. Olha, Neemias, vou te dizer, vici, tá um caos. Judá tá um caos. O pessoal tá passando vergonha. O pessoal tá passando fome. O pessoal não conseguiu reconstruir a casa. Ó, Neemias, tá uma situação tão difícil lá, Neemias. Eu imagino Neemias com as roupas reais de um copeiro do rei. Alguém que tem acesso à sala do trono. Alguém que entra e sai do palácio. Olha, eu digo que eu sou rir pra chorar, sou nada. A palavra, quando é aberta, a gente chora. Eu imagino Neemias parado, olhando a Nani e dizer que os amigos de infância dele tá passando necessidade em Judá. A gente tá ouvindo, Neemias tá ouvindo a Nani dizer assim, aquele pessoal que a gente viu quando a gente tava crescendo, aquele pessoal que é sangue do teu sangue, e ainda que não seja sangue do teu sangue, mas tu conhece, tu já viu por onde eles passaram, tu sabe do passado deles e eles sabem do teu. É esse povo que a gente tem um vínculo no coração, é esse povo, né? Que a gente até muda de geografia, mas a gente já viveu coisas tão específicas com eles. E é desse povo que a Nani está falando. Eles estão em miséria e desprezo. Neemias, os muros de Jerusalém foram queimados, derrubados. As portas foram queimadas. Eu imagino Neemias ouvindo aquela palavra. Glória, o que é que isso tem a ver com João 9, capítulo 4 e 5? É o logo de Deus. É o Senhor lembrando para mim e para você que o tempo é esse de se levantar. Ele não vai ficar parado esperando você prantear a vida toda. Existe um tempo, é o Senhor dizendo para mim e para você em João 8, capítulo 5, João 9, capítulo 5, que Ele ainda está aqui te dando a oportunidade de cumprir o chamado. Existe um chamado de Deus. A noite vem, a noite é o tempo acabando. E quando o tempo acabar, Neemias, não adianta tentar fazer, sabe? O tempo é esse. E eu imagino Neemias ouvindo seus irmãos falando, um fala, o outro fala sobre a situação que estava. Imagina Neemias sendo bombardeado com pessoas dizendo para ele, ó, tu lembra que a gente viveu aquilo ali na infância, naquele lugar? Tu lembra que a gente brincava com os filhos de seu fulano? Então, todo mundo envergonhado, Neemias, passando necessidade. Todo mundo passando por frustração, por decepção.
A cidade não tem mais muro, Neemias. As portas foram queimadas pelo fogo. Aí Neemias, ouvindo aquilo, a Bíblia diz que ele chorou. A Bíblia diz que ele lamentou e chorou. Mas logo em seguida, tá com a tua Bíblia aberta, né? Neemias capítulo 1 e o versículo 4. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Isso é humanidade. É a má notícia chegando no meu ouvido. É alguém dizendo, Glória, deu errado isso e aquilo. A minha humanidade se aflora e eu sento e choro, né? Então, mas a Bíblia diz que Neemias sentou e chorou durante alguns dias. Lamentei. Mas aí depois da vírgula tem jejuei e orei ao Deus dos céus. O Senhor não vai te deixar passar a vida toda lamentando e chorando. Porque o Senhor não conta com crente que se prostra. Tu entende? Ele conta com quem chora, mas logo em seguida se levanta, jejua e ora. É Neemias dizendo assim, a minha humanidade está magoada, Senhor. Senhor, está doendo. Olha o que eu ouvi. Olha o que a minha família está vivendo. Olha o que o povo que eu conheço está vivendo. Olha como está Jerusalém. E eu sei que a culpa não é sua, é consequência do pecado deles. Mas, Senhor, é a minha família, é o meu povo. Eu vim desse povo. Eu vim dali. Tu tá entendendo a dor de Neemias? A Bíblia diz que ele jejuou e orou logo em seguida. Ele estava dizendo assim, entra Jesus, venha intervir nessa causa, Deus. E eu acho lindo porque a oração de Neemias, a gente tem tempo para isso. E ainda que alguém não tenha tempo, eu vou gravar e vou postar no YouTube. Fique tranquila. A oração de Neemias ensina para mim e para você como é que a gente tem que orar. Ele disse assim, ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança leal. Gente, presta atenção nessa oração. Eu vou ler do começo, porque eu quero que os teus ouvidos estejam abertos e a tua sensibilidade esteja aberta para ouvir isso, o jeito que Neemias orou. Ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para com os que te amam. Existe uma aliança, Deus. Tu guarda essa aliança. Ele estava trazendo a memória e ele estava dizendo a Deus, Deus, eu lembro que existe uma aliança que o Senhor fez com os que te amam. Ele estava lembrando, ele estava dizendo para Deus, é como Charles Spurgeon vai dizer. Charles Spurgeon diz, Deus não se incomoda quando o cristão traz para ele a promessa. Não, ele tem prazer em saber que tu lembra da aliança que ele fez contigo e com a tua casa. Sabe, a situação tá difícil hoje, parece que tudo chegou ao fim, parece que não tem jeito, tu estás pranteando, mas o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, traz a memória o que foi que ele falou sobre a tua casa. Traz à memória o que foi que ele falou sobre o teu futuro. Traz à memória o que foi que ele disse sobre você. Porque existe uma palavra liberada e você precisa lembrar da promessa. Diga a Deus, Deus, eu lembro da promessa. Porque quando Deus ele diz algo ao nosso respeito, quando existe uma palavra liberada da boca de Deus, para mim e para você, ainda que eu não tenha evidência da promessa,
A palavra liberada é o teu cupom fiscal, é a tua segurança. Senhor, o cupom fiscal está na minha mão. Cadê o que o Senhor disse? Tem uma aliança aí. A oração, meu Deus do céu. E obedecem a teus mandamentos. Ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Ou seja, ele não estava negando os erros dele. Daniel Azevedo, Deus te abençoe, Pai do Senhor. Bíblia de papel é isso. Ouve minha oração. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Admita, Senhor, eu não tenho sido quem eu deveria ser. Reconhecimento, meu Deus. Temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, essa parte que mexe comigo, presta atenção no versículo 8. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Tu tem guardado o que o Senhor disse a você. Você tem guardado a promessa. Em nome de Jesus, me responda isso hoje. Você tem guardado a promessa? Você lembra o que foi que Deus disse a você? Porque, meu Deus, olha isso. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu o dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados, ele estava dizendo, Senhor, aquela palavra que o Senhor disse a Moisés há tantos anos atrás, ela está servindo para mim hoje. E eu estou trazendo diante de ti essa palavra hoje, dizendo assim, eu lembro do que o Senhor disse a Moisés, eu lembro que o Senhor disse que se eu fosse infiel, eu ia ser dispersa entre as nações e o meu povo e a minha casa. Senhor, está acontecendo exatamente isso. Olha só onde a gente está. Olha só o que está acontecendo. Era isso que Neemias estava dizendo. Olha o que está acontecendo. Olha o cenário. Olha o que a gente está vivendo. Então, mas o Senhor também disse. Existe um mais aí. Mas o Senhor também disse que se nós voltássemos e se a gente obedecesse aos seus mandamentos e vivesse de acordo com eles, ainda que a gente estivesse exilado, ele estava dizendo, olha para mim, Senhor. Meu Deus, é muita identidade firmada. Ele dizer, eu pequei, eu errei, eu transgredi, mas eu lembro da tua palavra. A tua palavra diz que ainda que se eu estiver exilado, se eu me arrepender e voltar a viver como o Senhor quer, meu Deus do céu, a tua palavra diz, o Senhor disse, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer seu nome. Isso aqui é a bênção de guardar o que o Senhor disse. A Bíblia vai dizer que Neemias chorou, lamentou, jejuou e orou. Quando ele jejua e ora, ele voltou para a posição. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Ataxerxes. Ô, minha gente, eu gosto tanto do Antigo Testamento. Eu estava servindo vinho ao rei, servindo alegria. Vinho é alegria. O coração daquele jeitinho. Acabei de jejuar e orar, depois de ter chorado e pranteado e trazer a memória ao Senhor. Senhor, é a tua promessa. Senhor, foi o Senhor que disse. Senhor, o Senhor não é fiel a mim não, mas o Senhor é fiel à tua palavra. Isso daqui é a tua palavra. Eu não pedi promessa não, Jesus, mas o Senhor me deu. Meu Deus, foi depois desses dias de dor. Ele estava no reino, ele estava no palácio, servindo vinho ao rei. A Bíblia não errou
quando colocou servindo vinho ao rei. É Deus ensinando para mim e para você que vai ter dias que você vai servir alegria sem ter alegria. Vai ter dias que você vai entregar uma palavra de conforto precisando de conforto. Vai ter dias que você vai entregar uma palavra de cura. Deus vai mandar você liberar a palavra de cura quando quem precisa de cura é você. Tu tá entendendo? Não, Deus não errou. Quando escreveu, eu estava servindo vinho. Quando Neemias escreveu, está na Bíblia, eu estava servindo vinho, ou seja, eu estava servindo alegria depois de ter chorado, jejuado e orado, depois do meu coração ter pranteado. A Bíblia diz que Neemias disse, nunca tinha estado triste em sua presença. Ele estava dizendo assim, eu estava aqui como exilado. Nunca estive triste na presença do rei. Mesmo exilado, eu sempre trabalhei aqui com um sorriso no rosto. Eu sempre dei o meu melhor, eu sempre entreguei o que eu podia. Fiz o meu melhor, coloquei diante de Deus o meu melhor, diante do rei, o meu melhor. Mas naquele dia estava insustentável a tristeza. Naquele dia a tristeza era mais do que o que ele... Por mais que ele disfarçasse. E a Bíblia diz que o rei notou. Eu quero que você imagine comigo. O rei vira para pegar... Isso sou eu conjecturando, não é a Bíblia que diz que isso aconteceu. O rei vira para pegar o vinho com Neemias e aprove a Deus fazer com que o rei olhasse o rosto de Neemias. Tu tá entendendo que existe uma graça revelada a partir do momento que tu dobra o joelho e ora, o céu já está se movimentando, porque o céu fez o rei olhar os olhos, olhar o rosto, entender o semblante de Neemias. Tu estás achando que a resposta só chega quando a carta de liberação chega na tua mão, mas Deus está dizendo para mim e para você hoje que a resposta já começou a descer a partir do momento que você orou. A resposta já está descendo. São etapas, entenda, são etapas. E tu começa a acessar essa etapa quando tu vai servir vinho com o coração amargurado. Tu começa a ver a evidência disso quando tu permanece independente da dor. Quando tu continua independente do que está dando errado. Quando tu continua servindo, o rei vai notar você. Eu vejo a mão de Deus dizendo no ouvido de Artaxerxes, olha nos olhos dele. Existe um céu em movimento para responder a oração de crente fiel. Existe o céu em movimento para socorrer crente que ora. E eu vejo o Espírito Santo no ouvido de Artaxerxes. Olha nos olhos de Neemias. Aí ele foi pegar o vinho. E ele olha nos olhos de Neemias. E Neemias cabisbaixo, olhando para baixo, porque quando a gente tá triste, a gente não olha nos olhos, né? Eu, particularmente, não consigo. Se eu estiver triste, angustiada, e você olhar para mim e perguntar, eu não olho nos olhos. Eu digo, tá tudo bem, eu fecho o olho, olho pro outro lado e só olho pra você de novo depois. Tá tudo bem, graças a Deus. Aí eu olho pra você depois. Eu imagino o rei olhando para Neemias. E a Bíblia diz que o rei disse assim a Neemias, por que você está com o rosto tão triste? O rei notou a tristeza do rosto de Neemias. Imagine se a notícia tivesse paralisado ele
o rei não teria notado. Porque se a notícia tivesse paralisado ele, ele não estaria na posição que foi chamado para estar, ele teria faltado o trabalho. Ele teria faltado aquele dia. Então ele não seria notado. É o Senhor dizendo para mim e para você o que ele falou no começo do capítulo 9, o caminhando. Jesus estava caminhando. Movimento, Glória. Continua, Glória. Eu vou notar você. Vai servindo alegria, vai servindo alegria. Vai chegar o dia que o Espírito Santo vai dizer assim, olha nos olhos. Olha para o semblante. Meu Deus do céu. E o rei disse, por que você está com o rosto tão triste? Você não me parece doente. Deve estar profundamente angustiado. E quando o rei decide notar alguém, é para fazer alguma coisa. Tu entende? E Neemias, ele responde no versículo 3. Fiquei com muito medo, mas respondi que o rei viva para sempre, como meu rosto não pareceria triste. A cidade onde estão os sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Tu sabe o que é que significa portas? As portas é o controle de acesso, onde sai e entra pessoas, comitivas, caravanas, mercadorias. As portas da cidade era onde aconteciam os julgamentos, os conselhos, as negociações. Uma porta queimada é uma vida sem controle. Uma porta queimada é uma casa sem controle. Os muros é a proteção, a defesa contra o inimigo, identidade e honra. Eu tô lendo que tá anotado aqui, eu anotei isso aqui ontem. Identidade e honra, limite e organização. E Neemias disse assim, minha cidade tá sem proteção nenhuma. Todo mundo pode entrar e sair a hora que quer e fazer o que quer, porque não tem mais muro, não tem mais porta. E a Bíblia disse que o rei olhou para ele e disse, o que você deseja que eu faça? Eu continuo em João capítulo 9, quando Jesus disse que o tempo é agora. Existe um logo de Deus. E quando você decide obedecer o logo de Deus, ele diz assim, o que você quer que eu faça? Bruna Bispo, Deus te abençoe. Quando você decide se mover no propósito, no chamado, na medida que o Senhor te chamou para fazer e exercer, existe o que você quer que eu faça? E o rei olhou para ele e disse, o que você deseja que eu faça? Aí Neemias disse uma coisa que a gente aprendeu com Esté e agora a gente aprende com ele. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi. O rei tinha perguntado a ele, o que você quer que eu faça? Eu vejo Neemias com uma oração imediata na cabeça, assim, Senhor, me ajuda a falar, é agora que eu preciso falar. Ele diz, depois de orar ao Deus do céu, respondi. Se lhe parecer bem, aí ele começou a dizer o que ele ia precisar. Eu vou precisar ir lá em Judá. Eu vou precisar de acesso, eu vou precisar de madeira, eu vou precisar me ausentar daqui. Existe um favor de Deus para quem permanece. Existe um Deus no céu que ouve, que conhece, que entende, que entra na guerra, que peleja a minha e a tua guerra. E o favor de Deus envolveu Neemias de maneira tal que ele conseguiu cartas. A Bíblia diz que ele chegou em Jerusalém. No capítulo 2, o versículo 11, ele chegou em Jerusalém. 3 dias depois, ele saiu discretamente durante a noite, levando alguns homens. E ele foi fazendo o que o Senhor estava dando a ele estratégia para fazer. Porque Deus, quando Ele chama alguém, que alguém diz, Senhor, eu vou, Ele te ensina o que fazer. Tu tá achando que Jesus vai te bombardear de trabalho, sem descanso? Não, porque a Bíblia diz que
Neemias chegou, mas ele só saiu 3 dias, ele descansou. Ele saiu 3 dias depois que ele tinha chegado. É o Senhor dizendo para mim e para você: Glória, eu entendo que você é um ser humano. Eu conto com você, mas eu cuido de você. É Ele sussurrando no pé do teu ouvido, dizendo assim: descansa. Descansa. Tá cansada, né? Saiu por aí conseguindo acesso. Os acessos que eu estava abrindo, tu estava entrando. Conseguiu chegar em Jerusalém com o acesso que eu te dei. Foi dolorido, foi corrido, foi agitado, foi complicado, tá cansado? Descansa. Aí Neemias, 3 dias depois, saiu discretamente à noite, levando consigo uns poucos homens. É Deus dizendo para mim e para você: para cumprir o logo dele, tu não precisa de muita gente. Não, são poucos, improváveis. Poucos e improváveis, porém dispostos. São pessoas que eu boto no teu caminho, que eles não têm mais nada para perder, então eu junto eles com você. Que coisa linda. É a caverna de Adulão. Que coisa linda. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Tu entende que eles saíram discretamente durante a noite, juntamente com Neemias. Neemias não tinha contado a eles acerca do que o Senhor queria com ele, o que o Senhor tinha colocado no coração dele, mas ainda assim, ele obedeceu, eles obedeceram, eles foram. Olha aí, Amanda, eles foram junto com Neemias. E quando eu estava estudando sobre isso há um tempo atrás, o Senhor disse para mim: Glória, eles foram porque eles não tinham mais o que perder. Vai existir momentos que o Senhor vai te juntar com pessoas que não tem nada para perder. E é justamente por não ter nada para perder que eles vão obedecer à visão que o Senhor está te dando. Meu Deus do céu! Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Ele disse: depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Jacal e fui até a porta do esterco. Ele foi andando e foi procurando ver onde era que precisava ser consertado. E a Bíblia diz que, no versículo 16, os oficiais não sabiam onde eu tinha ido, porque existem lugares que Deus vai levar somente Neemias, e os poucos homens vão ter que ficar na retaguarda, na intercessão. E esses poucos homens que o Senhor conta para essa guerra, eles não podem ficar procurando saber o que é que tu tá fazendo, não. Não. Esses poucos homens, eles vão ter que ter equilíbrio e estrutura para esperar você, enquanto você entra nos acessos que o Senhor está mandando você entrar, para saber onde é que tem que ser corrigido, levantado, organizado. E eles não têm que estar querendo saber de muita coisa, não. Eles só têm que obedecer a visão quando o Senhor mandar você falar. Jesus tem poucas pessoas para colocar na sua vida com essa visão. Coisa linda. E a Bíblia diz que eles não sabiam onde Neemias estava, nem o que estavam fazendo, pois não havia contado o plano dele a ninguém. Precisa não. Só conta o que Jesus te autorizar. O que ele não te autorizar, tu não conta não. Fica de boa. E os sacerdotes, os nobres, os oficiais e outros realizariam o trabalho. Mas então eu lhes disse: vocês sabem muito bem da terrível situação que estamos. Jerusalém está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo. Venham. Vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Alguém tem que se levantar. Jesus levanta a gente na terra
E ele levanta a gente da estratégia e diz assim: agora tu convoca o povo, que eu vou fazer? Convoca o povo, Glória. Convoca o povo, Amanda. Convoca o povo. Convoca o povo. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim. Depois que você entender a visão, que você chamar o povo, depois que o Senhor destrinchar para você onde é que você precisa trabalhar, aí você diz, você conta como a mão de Deus tinha estado sobre você. E ele disse: lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam sim. Vamos reconstruir o muro, e ficaram animados com a realização da obra. Eu vou pular para o 4, caminhando para o final. Eles começaram a trabalhar e cada um foi trabalhando em um ponto juntamente com as suas famílias. Mas no capítulo 4, uma ameaça se levantou, porque você precisa estar pronta para as ameaças que vão se levantar. Porque virão ameaças. Pessoas vão se levantar. Pessoas vão querer te fazer parar. E aqui foi Sambalate, Tobias e Gesem. Eles se levantaram contra Neemias e eles começaram a ameaçar Neemias. E Neemias disse ao povo: não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, que é grande e temível. É necessário um Neemias na vida, né? É necessário. Tem dias que o Neemias sou eu, mas tem dia que eu não consigo ser o Neemias. É preciso ter um Neemias na vida. Tem dias que o Neemias é você, mas tem dias que você precisa de um Neemias para dizer assim: tenha medo não. Tenha medo do inimigo não. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. Lembre-se quem é o seu Deus. E lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Era Neemias dizendo assim: se não for por você, lembre que você tem uma família, lute por ela. Se você não tiver força para guerrear por você hoje, que o medo está tão grande que você, por você mesmo, você não vai. Lembre-se que você tem filhos, você tem família. Lembre-se que você precisa lutar pela sua família, pela sua casa. É pela sua casa que você precisa lutar. E a gente precisa de um Neemias na vida. Meu Deus, glória a Deus, Michele. Glória a Deus por isso. Por muitas e muitas vezes vocês têm sido Neemias na minha vida. É uma via de mão dupla. É uma coisa linda que o Senhor tem feito. E a Bíblia diz que durante aquela ameaça, o versículo 16, dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhavam, pois a outra metade ficava de guarda com lança. Estratégia. Metade trabalhava e metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá. Tu lembra que a gente falou do propósito e da missão? Isso aqui é o como. Isso aqui é a missão. O propósito é levantar o muro. A missão é as estratégias que Deus dá. É o como fazer. Isso aqui é a missão de Neemias. E ele diz: os trabalhadores prosseguiram com a obra. A chave é essa. Com uma das mãos levava as cargas, enquanto a outra segurava uma arma. É o Senhor dizendo assim: com essa mão tu obedece na reconstrução, e com essa aqui tu segura a arma. Não vai ter descanso não, no mundo espiritual não. Aqui tu trabalha e aqui tu guerreia. Tem que estar pronta com a espada na mão. Uma mão é com a carga, é o trabalho, e essa aqui é com a arma, o mundo espiritual para tu guerrear. Esqueça não, meu Deus do céu. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura.
O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então expliquei aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, a obra é extensa. Que coisa linda! E estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. É o que Deus está fazendo aqui com a gente. A obra é extensa, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. E a Bíblia diz que os campos estão brancos, a seara é grande, a obra é extensa. Nós estamos separados, tu entende? Tem gente no Espírito Santo, tem gente em Brasília, tem gente em São Paulo, tem gente no Rio. A obra é extensa. Que coisa linda. A obra é extensa. Estamos muito separados. Geograficamente separados. Tu tá entendendo? Uns dos outros ao longo do muro que nós estamos reconstruindo. Quando ouvirem o toque da trombeta, esse toque é o Senhor dizendo: se juntem. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ela soar. Nosso Deus lutará por nós. Quando vocês ouvirem o sinal, se juntem. Oração em unidade. O nosso Deus lutará por nós. A Bíblia vai dizer que trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião eu disse aos que moravam fora do muro que passassem a noite em Jerusalém. Assim, eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo trocava de roupa. Entenda. Meu Deus, como ele tá falando com a gente. Quando o Senhor confiar algo a você, não tem tempo para distração, não. Ele disse: nenhum de nós, nem eu, nem os meus parentes, meu Deus, nem os meus servos, ou seja, os que estão comigo, próximos de mim, o meu povo, os meus. Eu acho lindo. Que coisa linda. Ele disse: nem eu, nem os meus parentes, nem os meus servos, nem os guardas que estavam comigo trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até quando íamos beber água. Meu Deus, é pronto pra batalha, até pra beber água. Tu tem noção do que é isso? Os que estão à nossa volta, os que o Senhor confiou a nós, não, nenhum tipo de distração. Carregar arma até para beber água. Tá pronto pra batalha até na hora de beber água. Tu tem noção o que é isso? Deus está falando comigo e com você. Acabou a distração. Acabou a distração. Eu não vou ficar esperando você decidir se levantar. Você quer? Se você quiser, eu lhe respaldo, eu lhe preparo, eu lhe dou acesso, eu lhe dou estratégia, eu lhe faço entrar. Tu tá entendendo? Mas acabou as distrações. Nem você, nem os seus. Os que estão com você. Os seus, de fato, porque ele diz meus servos, meus parentes, meus amigos. Quem eu confio, quem ora junto comigo. Não, ninguém vai se distrair. A gente vai orar, a gente vai guerrear até para beber água, a gente vai estar em oração. É muito tremendo.